empatezinho amargo do Galo na Sul-Americana, hein, galera? Nossa, Galo, como gosta de perder gol. Vamos falar um pouquinho desse jogo aqui no canal. Mas antes, se você não conhece nosso canal, se inscreve aí, deixa o like, cara. Faço vídeo todos os dias, segunda a sexta, 7 horas do Galo, meio-dia, de futebol, tá bom? Falar um pouquinho do jogo. Cara, um empatezinho que amargo, né? A gente já tinha falado aqui antes, pessoal, é bom deixar claro. A gente já tinha falado que perder pontos lá na altitude hoje era normal. Por quê? Jogar contra o Cienciano, que é a segunda maior altitude da América do Sul desses campeonatos que está tendo agora, tanto a Libertadores quanto a Sul-Americana, é a segunda maior altitude. Perder pontos para o Cienciano lá não é um problema, é uma coisa que acontece. Porém, o jogo ficou um pouco amargo, né? O Atlético controlou o jogo para mim o tempo todo. O Atlético foi muito superior que o Cienciano. O Atlético errou gols mais uma vez, chances claras criadas, e errou gols que poderiam ter matado o jogo. Rony errou uma no primeiro tempo, Cuejo errou uma de cabeça, Hulk acertou a trave. Cara, Vera acertou a trave. Teve pelo menos 4 chances que poderiam ter sido gol. O Atlético foi superior. O Atlético foi muito bem. Para mim, um fator que o Atlético tirou a velocidade do jogo. O Atlético não deixou o Cienciano acelerar o jogo, porque era isso que eles queriam, né? Para cansar o Atlético. Queria o jogo da trocação, que favorecia muito eles, que o Atlético não ia conseguir manter o ritmo, justamente por conta da altitude. Os jogadores iam ficar cansados, desgastados, porque é sofrido pro jogador psicologicamente, é sofrido pro jogador fisicamente. E é um jogo cansativo, né? Que em determinado momento o jogador pode ficar com muita dor de cabeça. Mas o Atlético não fez um jogo ruim, não. O Atlético fez um jogo seguro na defesa, Lianco mais uma vez muito bem. Hoje o Atlético poupou, né? Jogou com Saravia, para quem não sabe, jogou Everson, Saravia, Lianco, Alonso e Caio Paulista, Rubens de primeiro volante, Menino e Scarpa, Rony, Hulk e Cuejo. O Atlético, esse foi o time titular. O Atlético teve algumas mudanças. Eu gostei do Saravia, de ter botado ele na Sul-Americana. Acho que o Atlético devia jogar assim mais vezes na Sul-Americana, com Saravia e Caio Paulista. Caio Paulista foi bem também, gostei da participação dos dois. Participaram bastante do jogo. Caio Paulista atacou muito bem. O Saravia também fez do lado direito tranquilo, sem nenhum problema. A zaga do Atlético bem formada, mostrando que dá para trocar sim esses jogadores. No meio de campo hoje, o Alan Franco estava com uma gripe, não jogou o Rubens. Cara, e eu gostei do Rubens de primeiro volante, viu, galera? Gostei do Rubens de primeiro volante, acertando muito bote, matando o jogo quando precisa e finalizando de fora da área, gostando de chegar mais para finalizar. Acho que é uma boa pro Rubens, acho que jogar nesse meio de campo vai ser melhor para ele. É um cara que tem boa técnica e que marca muito bem, acerta muitos botes, tendo mais calma, sendo menos afoito, tem tudo para melhorar cada vez mais, fez bem com o de guarda ali. O Menino também foi tranquilo, foi bem. Scarpa, acho que até cansou, trocou. E no ataque, cara, o Hulk, eu ainda não... O Atlético é muito versátil, né? Porque o Cuejo pode jogar na direita, pode jogar na esquerda. O Rony é a mesma coisa. O Cuejo conseguiu algumas jogadas, mas o Atlético precisa, tanto o Cuejo quanto o Rony, melhorar na finalização, cara. Precisa ser mais cirúrgico, precisa ser mais preciso para fazer os gols, porque tem perdido muitas chances importantes que em algum momento vão fazer muita falta pro Galo, cara. Ouve o que eu tô te falando, galera. O Atlético erra muitos gols, cria chances, é muito bom no 1 contra 1, mas erra muitos gols. Eu ainda acho que o Hulk ainda não encontrou a melhor formação com esses dois. Ele precisa se encontrar ainda o jeito de jogar. O Hulk hoje finalizando muito fora da área, batendo todas as faltas no gol. Mas o Atlético teve mais ritmo, em determinado momento o Cienciano cresceu no jogo e o Leão foi muito importante na zaga. Porém, dito isso, não foi uma partida ruim, era um ponto que eu imaginava o Atlético perder, mas pelas circunstâncias do jogo, a vitória pareceu muito possível e o resultado ficou até amargo, cara. Porque, na verdade, possível ela sempre é, porque a qualidade técnica do Atlético é muito melhor que o Cienciano, né? O que a gente tem que falar é isso, muito melhor que o Cienciano. Mas depois teve umas mexidas do Cuca, que eu não gostei muito. Ele botou o Arana e o Júnior Santos, ele tirou o Scarpa e tirou o Menino, foi isso? O Scarpa e o Cuejo. E ele fez meio que um 4-4-2, dobrando o Arana e Caio Paulista e o Júnior Santos por aqui. O Atlético ficou sem criatividade e o Atlético não conseguiu construir tanta jogada. Teve algumas chances, algumas finalizações, algumas trocas de passes, mas esse time do Atlético ele precisa ser mais coordenado, ele precisa na frente precisa ser mais rápido, tocar, passar, porque é um time muito rápido no 1 contra 1. O Atlético precisa de criatividade. O Nicoletti, que é o repórter da ESPN, até deu a informação que o Cuca pediu lá nos treinos, no bastidor, um primeiro volante e um segundo homem do meio de campo, barra terceiro homem, né, que é o que eu já falei, que eu acho que é importantíssimo para esse elenco e que o Atlético tá de olho. E depois entrou o Vera. E quando o Vera entrou, eu gostei do Vera, cara. Quase fez um gol, chutou na trave, um chutaço.
jogou mais na parte de frente do campo. Eu gosto do Vera mais ofensivo. Acho uma boa pro Atlético, ele tem tido bons momentos assim. Eu acho que o Atlético pode utilizar ele mais assim, até talvez como reserva do Scarpa em determinados momentos. Ele ser o cara mais ofensivo. Com o Milito ele jogou assim em alguns momentos e ele foi bem. Eu acho que pode ser aproveitado ali. Claramente o Bernat tá muito atrás da fila pro Cuca e eu acho que tem que estar mesmo. Não vem fazendo uma boa partida, não vem fazendo boas entradas em campo, não tá bem, né? Muito louco o tanto que caiu de produção o Bernat. Mas o meio de campo, eu fiquei feliz com essa notícia do Rubens, cara. Eu acho que o Rubens tem potencial para jogar ali mesmo. É um cara que, dependendo do jogo, jogar ele e o Alan Franco e soltar o menino pode ser uma boa também. O menino gosta muito de chegar à frente. O menino também teve uma boa oportunidade que o Coelho rolou para ele. Mas o Atlético precisa calibrar mais o finalização. Precisa ter mais calma. O Atlético tá um pouco afoito. Parece que a bola vem, já quer bater de primeiro. Cara, domina, rola a bola, sabe? Trabalha mais a bola com qualidade, toca mais de lado, toca e aparece. Enfim, depende muito de uma bola do Scarpa. E o Atlético ainda assim poderia ter saído com a vitória. No final, o Hulk tem que... Uma coisa que o Atlético tem que entender, cara, jogos assim... Mata a jogada. Como assim mata a jogada? Faz falta? Não. Tá com a bola, foi pra cima. Cara, tenta finalizar a jogada. Seja ela chutar no gol, ou seja ela com passe que pode deixar o cara na cara do gol. Não tentar driblar e perder. Porque muitas vezes o Hulk perdeu uma bola no meio de campo, cara, que o contra-ataque o cara acertou a trave, uma porrada. Então é um jogo difícil. Inclusive eu queria que o Atlético trabalhasse também mais a bola aérea. Tô sentindo um pouco de falta na bola aérea. Mas... falando do resultado em si, não foi um resultado ruim não, galera. O empate está dentro do cronograma. A gente até tinha feito o cálculo aqui. Agora precisa ganhar o próximo jogo em casa no Mineirão na próxima quinta-feira da semana que vem. Mas de uma maneira geral, o Atlético não foi mal não. O Atlético ele tem feito boas partidas. Precisa finalizar mais. O Cuca está com um time muito versátil em mãos. Isso é bom. Mas ao mesmo tempo eu sinto falta de jogarem mais fixos em determinadas posições para ter mais entrosamento. Mas gosto que o Coelho joga nas duas, que o Rony joga nas duas. Agora precisa calibrar esse pé, né? O meio de campo hoje ficou devendo em determinados momentos, ficou um pouco espaçado, eu até entendo pelo cansaço. Mas por ter altitude, por ter viagem longa, logística, ter jogado... eu acho que o empate é até um resultado tranquilo e razoável, sim, por mais que ele fique um gostinho amargo de nós atleticanos, tá? Basicamente é isso. Um resultado dentro do esperado, um Atlético que foi bem, mais uma vez errou muitos gols, vamos ficar ligado nisso que a gente vai ter que cobrar isso sim. E mais uma vez, eu gostei do Rubens ali, gostei dos dois jogadores que jogaram titular hoje, o Saravia também e o Caio Paulista. Então, um Atlético, beleza, ok, tem algumas críticas, mas não é um Atlético que a gente precisa escrachar, não conseguiu fazer uma boa partida, mas faltou um pouquinho de sorte também. Se você puder deixar o like, se inscrever no canal, obrigado por quem viu o vídeo até aqui, tamo junto, é nóis.